Poucas dores se comparam a ver de repente aquilo que estava escondido à plena vista. É como se uma luz intensa inundasse um quarto que ficou fechado por muito, muito tempo. É quando você descobre que o relacionamento sólido que você tinha, na verdade, tinha pilares de areia. Que aquela calma que parecia paz era apenas medo. Que aquela disciplina que parecia força era apenas fuga. A psicologia mostra que a dor de um insight como esses é como se fosse uma dor no corpo. E a neurociência confirma que a perda da crença é, para o cérebro, equivalente a uma dor no corpo. Mas os mestres espirituais sempre disseram que o fogo da verdade queima, mas purifica. E o ponto importante a entender é que a dor da verdade dura pouco. A dor da mentira e da ilusão dura a vida inteira. Eu sou André Zenúcio, criador da Confraria da Mente, fundador do Instituto Isvara, professor de Yoga e Meditação, e nesse canal falamos sobre as emoções, sobre a mente, sobre o ego e a transcendência da personalidade. Sim, de fato, a verdade dói, machuca. Quando uma ilusão cai por terra, a gente tem uma dor que é física. E por isso é que a gente tem tanta dificuldade em olhar com objetividade, de ser verdadeiramente honesto consigo e com os demais, porque sabemos que a verdade dói. A questão é que, se a gente se baseia na mentira, na falsidade, o que a gente está fazendo é fugindo de uma dor momentânea, imediata, no curto prazo, mas está criando um problemão para toda a nossa vida, pelo resto da nossa vida. É a diferença entre a dor que a gente sente quando um médico faz um curativo e limpa uma ferida, e a outra possibilidade, que seria a mentira, é colocar um curativo por cima, simplesmente a ferida infecciona e nossa saúde é colocada em risco. Uma coisa evita uma dorzinha, um desconforto momentâneo, a outra gera um desconforto de menor intensidade, mas por longo tempo e que afeta as mais diversas áreas de nossa vida. É importante que a gente compreenda como esse fenômeno acontece. Não é que a gente não goste da verdade, é que todos nós não gostamos da dor e é por isso que a gente muitas vezes não toca em alguns assuntos, finge algumas coisas que no fundo sabemos que não são bem assim, mas se eu não escancaro a sua mentira, a sua falsidade, você não aponta o dedo para a minha mentira, para a minha falsidade, e aí a gente vai vivendo sem termos que confrontar uma dor que poderia ser dolorosa sim, porém com certeza seria curativa. Tá? Porque as dores da verdade podem ser pensadas de uma outra maneira, podem ser pensadas como as dores de um parto, o início de uma nova vida, o início de uma nova maneira de ver as coisas. E sim, entenda, não é uma apologia ao sofrimento, mas quando você desmancha uma visão que estava errada, que era mentirosa, que era imprecisa, que era imperfeita, que era falsa, você está derrubando uma construção cognitiva que levou muito tempo para realizar. Então isso dói. E isso gera confusão, gera um momento de confusão, onde a gente não tem um modelo antigo, mas o modelo novo ainda não está claro. E a gente sabia se comportar dentro da mentira, dentro da falsidade, dentro dessas teorias que a gente achava que eram verdadeiras. E de repente agora estamos incapazes de entender como que é a vida, temos dúvidas se a gente não foi capaz de entender direito as coisas, se ainda foi capaz de se enganar, se auto-enganar por tanto tempo, será que eu tenho competência como para lidar com a minha vida agora? Será que o entendimento que eu tenho agora é confiável? Entende a situação? Entende a dor? Agora, não há melhor amigo do que a verdade. Não há lugar mais sólido nesse mundo do que a verdade. A verdade, claro, pode ser compreendida, e quando eu compreendo pelo menos parcialmente a verdade, isso abre espaço para que a minha compreensão avance mais um pouquinho e eu entenda a situação, o fenômeno, de uma maneira mais abrangente. E esse entendimento mais abrangente vai me permitir compreender novas coisas. É como quando a gente avança em direção ao horizonte, e à medida que a gente se aproxima, à medida que a gente avança,
o horizonte descortina novas imagens, novas paisagens, novos mundos. Sermos leais à verdade é a coisa mais inteligente que podemos fazer. Mas e aí então você vai me dizer, mas Andrés, e a dor? O que a gente faz com a dor? Primeira coisa que a gente faz com a dor é entender que ela é um sinal de que uma mudança estrutural significativa está ocorrendo. São as dores do parto de uma nova identidade, de uma nova conduta, de uma nova vida. É o nascimento de um novo momento que virá carregado de possibilidades magníficas. A dor é impermanente, a dor é temporária. Vai doer, vai haver uma sensação de confusão, vai haver uma sensação de falta de rumo, vai haver uma sensação de falta de autoconfiança, mas tudo isso é temporário. Tudo isso passará. E tem mais um elemento que aí as práticas espirituais trazem e nos ajudam para lidar com esse momento, que é a noção de que somos a consciência que toma consciência do que ocorre na mente e no corpo. Somos a consciência que toma consciência da dor que está ocorrendo. Essa distinção cria uma separação, digamos assim, que nos permite saber que está havendo dor, mas nos protege, cria um distanciamento da dor e torna esse momento de dor, e só um momento, lembre disso, torna esse momento de dor mais tolerável. Então sempre temos duas possibilidades. Ou evitar a dor da verdade, aceitando ideias imprecisas, aceitando fingimentos, aceitando mentiras, aceitando falsidades, ou tolerar a dor momentânea e aderirmos à verdade. Não há nada que mereça mais o nosso amor e o nosso apego do que a verdade. A verdade é o lugar mais seguro para a nossa vida, no médio e no longo prazo. Aí você vai me dizer, mas Andrés, como é que eu faço então para me treinar? Porque vou ter que sentir dor a minha vida inteira, se a cada vez que eu me entrego à verdade, novas verdades surgem e eu posso avançar rumo a horizontes maiores, e isso implica em dor, como é que eu faço então? Vou ter que sentir dor o tempo inteiro? Não. Nós vamos treinar. Nós podemos treinar a cada dia de expressarmos um pouquinho de verdade, a mais do que antes. Nós podemos olhar para as coisas sem mentir para nós. Um pouquinho, em alguma área, em um momento específico. Você sabe que comer muito açúcar faz mal, você olha para o que você está comendo e vê que está cheio de açúcar. Então você diz, isso faz mal, eu vou comer metade do que iria comer inicialmente. Não vai resolver tudo, mas melhora 50%. E você adere à verdade. E sim, você vai ficar com vontade de comer açúcar. E sim, você vai ter reações de desconforto por não fazer o que queria fazer, o que estava acostumado a fazer, o que normalmente você faria. Mas você conseguiu fazer prevalecer a verdade sobre todos os argumentos que justificam a mentira, a ilusão, aquilo que traz prejuízos no médio e no longo prazo. Nós temos que treinar de agirmos de maneira coerente. Temos que treinar de vivermos hoje a vida que vai possibilitar o futuro que desejamos. Não se trata de abandonar o presente em função do futuro. Não, não. É o presente, a semente, o broto, a árvore que cresce e que um dia vai dar grandes frutos. E é tão gostoso e bonito e maravilhoso o presente que a gente vive coerentemente com o futuro que desejamos. Se escolhemos sentir-nos bem, precisamos aderir à verdade. Precisamos reverenciar a verdade. Precisamos confiar e entregar-nos à verdade. A que verdade? A maior verdade compreendida em qualquer área. Tá? Preciso fazer exercício? Preciso, porque tenho uma certa idade, tenho uma vida sedentária, é bom fazer, é necessário fazer, preciso. Mas não gosto, mas não quero. Qual é a verdade? A verdade é que tem que ser feito. A verdade é que é conveniente fazer. A verdade é que se não faço, terei resultados muito negativos no futuro. Tá? Posso até escolher não fazer, mas sendo verdadeiro. Eu não quero fazer isso agora, estou sopesando custos e retornos e eu escolho não fazer exercício
corro risco, sei o que estou fazendo. Você não mentiu, você não fingiu, você assumiu a verdade e fez uma escolha. A escolha é sempre sua, mas escolha baseando-se na verdade. Isso tira você de um lugar de fingimento, de fragilidade, de vulnerabilidade, de fraqueza e coloca você num lugar forte. Qual é a verdade? Eu assento meus pés firmemente sobre a verdade e aguento qualquer furacão. A dor da verdade dói mesmo, mas se a gente treina cotidianamente, a gente começa a entender o processo. A gente vê que sim, dói um pouco, mas daqui a pouquinho passa e o resultado é muito conveniente, muito benéfico para nós. A gente vai fazendo isso de novo em pequenininho, como eu costumo falar na Confraria da Mente, a gente avança a passos pequenininhos, minúsculos, um pouquinho de cada vez, um passo ínfimo, mas todos os dias a gente avança alguns milímetros, porque isso dá para fazer, isso não exige nenhum grande ato de heroísmo, nenhuma força de vontade extraordinária, nada disso. Avançamos suavemente, organicamente, como uma planta que vai crescendo e gradativamente, sem grande escândalo. Nós também podemos crescer sem escândalos, podemos começar a aderir à verdade sem escândalos. Porque se o machucado da verdade, a ferida da verdade, não deixa cicatrizes de dor, deixa marcas de liberdade, deixa marcas de poder, que são extremamente benéficas para a gente construir o futuro que desejamos, para construir a vida que queremos, para sermos a pessoa que escolhemos ser. Espero que tenha ficado claro a importância de aderirmos à verdade, a importância de treinarmos essa entrega à verdade diariamente, um pouquinho de cada vez. Se alguma coisa não ficou clara, escreva aqui embaixo, eu leio os comentários e talvez isso venha a dar origem a novos vídeos. À medida que formos aderindo à verdade, olharemos para a mente de uma outra maneira e começaremos a confrontar algumas atitudes que ela tem, como por exemplo essas atitudes de nos enganar com pensamentos que geram emoções mais suaves, mas que escondem os grandes problemas e as grandes verdades da vida. E para aprender a lidarmos um pouquinho mais com outros aspectos de nossa mente, convido você a assistir ao próximo vídeo.